está assistindo ao videocast Drafters, um programa que apresenta grandes conversas com gente inspiradora sobre temas urgentes. Essa é uma iniciativa do Projeto Draft, plataforma sobre inovação na vida e nos negócios. O Draft, aliás, está fazendo aniversário. Agora, em 2024, são 10 anos de história. E, na última década, as relações e até mesmo o modo como trabalhamos mudaram muito. Por isso, em nossa primeira temporada, vamos falar sobre o futuro do trabalho e as tendências que estão definindo hoje o mercado de amanhã. Você ou a sua empresa tem se preparado para todas as mudanças que estão rolando no mundo corporativo? Eu sou Karina Sérgio Gomes, jornalista e uma das apresentadoras dessa temporada. E eu já estou aqui com o meu café, pega o seu também, ou uma água, um chá, o que for de sua preferência, porque hoje o nosso assunto é a semana de trabalho de 4 dias. Ela já pegou? Se você está cansado de trabalhar de segunda a sexta, folgando apenas no sábado e no domingo, saiba que já foi pior. Até 1926, as pessoas obrigatoriamente trabalhavam 6 dias e de 12 a 14 horas por dia. Até que Henry Ford, sim, aquele da fábrica de automóveis, resolveu implementar uma jornada de 5 dias de trabalho, de 8 horas, e 2 dias de folga em suas fábricas. Deu tão certo que a empresa não só aumentou a produtividade, como criou um sentimento de lealdade nos funcionários. Mas já se passaram 100 anos dessa iniciativa. O trabalho remoto e híbrido já são uma realidade para muitos trabalhadores. A tecnologia avança a passos largos e a inteligência artificial já está aí e escancarou a porta. Será que no atual panorama, uma semana de 5 dias ou mais de trabalho ainda faz sentido? Aqui, no Brasil, 21 empresas participam de um projeto piloto de semana de 4 dias. Isso mesmo. Nessas empresas, os funcionários trabalham 4 e folgam 3. Para entendermos um pouco mais essa proposta, seus benefícios e desafios, convidamos Renata Rivetti, fundadora da Reconnect Happiness at Work e uma das coordenadoras do projeto For the Week Brasil, que ajudou a implementar e monitorar o projeto piloto da semana de 4 dias. Seja muito bem-vinda, Renata. Eu que agradeço. Obrigada pelo convite. Bom, Renata, já faz 100 anos que a gente mudou da semana de 6 dias para 5, né? Por que demorou tanto para a gente pensar e cogitar nessa possibilidade que seria possível trabalhar 4 dias na semana e folga 3? A gente vê, assim, em 1930, um economista, o John Keynes, ele falou: a semana nos anos 2000 vai ser cerca de 15 horas semanais. E a gente começou a evoluir em tecnologia e nada mudou, né, nesses 100 anos. A gente percebe que nos últimos anos a gente vem evoluindo exponencialmente em tecnologia, inteligência artificial, mas ninguém discutindo outras formas de trabalho. Então, em 2018, um empresário da Nova Zelândia, Andrew Barnes, ele olha que a produtividade é muito baixa, mesmo com tudo que a gente tem. E, na verdade, ele percebe que esse mundo que a gente vive de sobrecarga tem, inclusive, deixado a nossa produtividade, né, assim, de 8 horas trabalhadas, a gente produz menos do que 3 horas. Então, com isso, ele começou um teste para entender, será que dá para trazer mais produtividade diária, mas também, ao mesmo tempo, as pessoas precisam de mais tempo para se recuperar desse estresse? E o teste dá super certo em 2018, e assim ele começa a questionar e a trazer essa nova forma, né, da gente atuar. Ter os 4 dias de forma mais produtiva, né, no dia a dia, reduzindo as distrações, reduzindo o excesso de reunião, o retrabalho, muita comunicação, processos que são repetitivos, tentando automatizar algumas coisas, para que a gente possa trabalhar 4 dias com mais produtividade e ter esses 3 dias para se recuperar desse trabalho. E isso vale para todos os setores? Assim, a gente fica pensando talvez que um hospital ou comércio parece que pode ser impossível trabalhar menos, né? Mas em todos os setores é possível ou tem setores que acabam sendo mais complicados de implementar esse tipo de jornada?
Eu acho que tem um mais fácil, né, assim, trabalhos intelectuais é mais fácil da gente perceber quais são os ofensores na produtividade, né. Hoje a gente vê certamente uma sobrecarga de reunião, temos 3 vezes mais reunião do que, num pré-pandemia, temos muitas delas improdutivas, temos muita comunicação, temos um monte de processo que pode ser automatizado, né, hoje com a inteligência artificial, então os trabalhos intelectuais é o mais óbvio, né, é o mais fácil da gente implementar. Mas a gente tem visto também no piloto empresas de outros segmentos, né, então tem um hospital que começou pela área administrativa, mas que pensa em levar para assistencial, a gente tem um hotel com a gente também que começou pela administrativa para tentar levar depois para as outras áreas, e tem um comércio também. O que a gente percebe em todas essas é, se a gente de fato tiver uma mudança para uma semana de 4 dias de todos os colaboradores, nesses casos, né, por exemplo, no hospital que é 24/7, eles teriam que ter, mais mão de obra, então eles precisam contratar outras pessoas. O que eles percebem, né, e é um teste, até o piloto é bom para isso, para entender se de repente, contratar mais pessoas, de repente eu economizo, né, de redução em licença médica, redução ao absenteísmo, redução no turnover, e isso pode compensar esse investimento maior para as pessoas. E no final também esse ganho de saúde mental e bem-estar que o piloto e o projeto de uma semana de 4 dias traz, que pode trazer pessoas mais produtivas, mais engajadas, mais motivadas com os seus trabalhos também. A gente tem um mecanismo aqui no Brasil que é os nossos contratos de por hora de trabalho, né. Hoje a gente tem contratos convencionais de 8, 9 horas por dia de trabalho. Quando a gente pensa na semana de 4 dias, vai ser fundamental que se mude esse modo de pensar no contrato, assim? O que que muda efetivamente para virar uma lei, né, tipo, o número ma porque vai ficar, tipo, não sei, né, o número máximo de horas, ou a gente não vai mais ter esse tipo de contrato por hora, como é que muda isso? Eu acho que é uma discussão longa ainda, Karina, porque na verdade eu acho que a gente está atrasado na forma de mensurar os resultados, né? Se a gente for pensar hoje, quando eu chego nas organizações, como é que vocês medem a produtividade? Não medem, né? Eu penso em horas trabalhadas muitas vezes. E eu posso ficar 10 horas na frente do computador e não fazer nada, ou ficar 1 hora com super foco e de repente resolver tudo que eu tenho que resolver. Então, eu acho que a gente tem que começar a discutir novas métricas para o mundo do trabalho. Porque se a gente hoje olha, a gente vê esse pós-Covid trouxe um monte de questionamento para a nossa vida em relação, né, o que que eu estou fazendo com as minhas horas, né, se a vida é curta, o que que eu estou realmente, em que momento que eu vou cuidar da minha saúde mental, do meu bem-estar, né, até da minha saúde física. E quando a gente vê também as novas gerações entrando no mercado de trabalho, questionando muito isso, né, por que que eu preciso trabalhar de segunda a sexta, das 9 às 6, né, será que não tem uma nova forma? Quais são as metas que eu tenho que entregar? Então, eu acho que está na hora da gente começar a discutir não só quem trabalha por horas, mas a gente como, sociedade, será que é esse o melhor modelo? Será que isso de fato é produtivo? Será que isso gera resultados? Porque quando a gente olha hoje todos os indicadores, né, saiu o novo relatório da Gallup agora 2024, não está bom para os colaboradores, né, as pessoas de fato, sua saúde mental, bem-estar tão abaladas, as pessoas se sentem tristes, se sentem sobrecarregadas, cansadas, né, estressadas, mas também não está bom para as empresas, né? Então a gente vê também que as empresas estão discutindo novos modelos, falar de eficiência, de produtividade, de engajamento, porque não está bom para ninguém. O Brasil tem alguma especificidade que faz ser ou mais difícil ou mais fácil? O que que talvez nesse sistema, para o modelo brasileiro, a gente teria que pensar em alguma adaptação? Não sei, que tem alguma particularidade no nosso país? Eu acho que a gente tem a primeira particularidade de, premiar ainda muito o workaholic, né, então eu acho que a gente por mais que fale de saúde mental, bem-estar, na hora, né, a gente vê que as pessoas ainda: "Nossa, essa pessoa deu duro, que bom, né, trabalhou até 10 horas da noite ontem", como se isso fosse algo super positivo. Se você chegar nos países nórdicos, na Suécia, se a pessoa estiver trabalhando às 10 horas da noite, vão falar: "Nossa, que você é improdutivo, você é ineficiente", né, então eu acho que essa é a primeira barreira que a gente tem para uma semana de 4 dias aqui. E a segunda é a própria CLT, né, então como é que a gente começa a entender, novos caminhos e ter discussões sobre o projeto para que tenha mais flexibilidade hoje nas nossas leis e as empresas possam testar esse modelo dando benefício, né, colocando esse, dia como um benefício que as pessoas podem ter se elas de repente, cumprirem com as atividades, porque a gente tem trabalhado no projeto com esse modelo que a gente chama de 100, 80, 100.
que é as pessoas entregarem 100% do que elas entregam hoje, elas trabalhando 80% do tempo e mantendo 100% dos salários, né. Então a ideia não é só um projeto de redução de horas, ele é um projeto de produtividade, de uma nova forma de trabalho. Então eu acho que toda essa discussão, o piloto ele traz possibilidades da gente olhar dados e números para entender o que funciona e o que não funciona, mas eu acho que a discussão ainda vai ser longa, né, e talvez um pouco lenta. Você está falando dessa cultura, né, que a gente se espelha nos Estados Unidos, e também eu acho que a gente tem alguns outros países que poderiam ser exemplo de como trabalhar menos, que são os orientais, né, como a Coreia do Sul, mas lá a realidade é que muitas empresas ampliaram de 5 para 6 dias. Aqui a gente tem o deputado Marco Feliciano falando que se a gente quer alcançar o sucesso, a gente tem que trabalhar até a exaustão, porque a gente tem que, como você disse, dar o sangue. Que você vê dessas pessoas ou dessas iniciativas, desses países que estão indo meio que parece contra essa ideia de que se trabalhe pouco, já que a gente hoje tem tanta tecnologia, porque não dá mais do que a gente poderia, né, em vez de menos talvez, né. É, eu acho uma visão ultrapassada, né, da gente, acreditar que horas trabalhadas realmente vai gerar resultado, né. Eu acho que pessoas exaustas, elas não geram resultado. Então, a gente até tem um case interessante da Microsoft do Japão. O Japão é o país mais workaholic do mundo, o maior índice de burnout do mundo, as pessoas de fato trabalham, assim, eu até fui para o Japão, tem gente dormindo na frente do prédio, né, para voltar depois para trabalhar. Então, esse case é interessante por isso, vem de um país que é muito workaholic. A Microsoft do Japão vinha perdendo produtividade e eles começaram a reduzir as reuniões para reuniões de até 30 minutos, com até 5 pessoas, só os tomadores de decisão, com uma agenda enviada previamente, com um documento sendo enviado para as pessoas estudarem antes, para que a reunião fosse curta, né, ela fosse realmente uma reunião de tomada de decisão. E com isso e saindo uma ata, né, então hoje o Teams e outras ferramentas saem uma ata direto da reunião, uma transcrição, um resumo, quais foram os pontos discutidos, o que facilita bastante, né, esse pós-reunião. Com isso, a Microsoft do Japão conseguiu fazer um piloto de uma semana de 4 dias e conseguiu aumentar a produtividade em até 40%. Então a gente pensa assim: os países que estão indo, ou as empresas que estão indo, ou essas pessoas que acreditam que precisamos trabalhar 15 horas, 16 horas por dia para gerar resultado, certamente para mim é muito ineficiência, né, se a gente for pensar, porque hoje a gente sabe que tem uma inteligência artificial que tira o processo repetitivo da minha frente, que antecipa um monte de coisa, que resolve um monte de problema, o que poderia já reduzir minha sobrecarga. A gente hoje passa, sei lá, quantas horas em reunião, né? Então, assim, 4, 5, 6, 7 horas em reunião, às vezes, muitas vezes improdutivas, né? Segundo a Harvard Business Review, 70% delas improdutivas. Renata, você falou dos jovens que estão chegando agora no mercado de trabalho e questionando, a gente tem cada vez mais casos, de burnout, né, as pessoas falando na internet sobre isso, pessoas que pediram demissão por esse motivo, a Simone Biles que, né, na Olimpíada passada aí, decidiu não competir. O que acontece se a gente não repensar o nosso modelo de trabalho que a gente tem hoje de 8 horas por dia, 6 dias da semana, assim, se esse modelo não for repensado agora, né, como a gente está repensando, o que pode acontecer no futuro? Eu acho que a longo prazo é insustentável, né, Karina, em vários aspectos, assim. Eu acho que as empresas, por muito tempo acreditaram no modelo do comando e controle, do medo, microgerenciamento, e isso funcionou talvez em algum momento, né, da nossa história, até pelos valores, né, das gerações. A geração X super materialista, competitiva, então, quis ganhar muito dinheiro para pensar o projeto de vida talvez fosse: "Ah, um dia eu me aposento e vou ser feliz". A gente vê já os milênios entrando no mercado de trabalho já falando: "Não, eu quero qualidade de vida, eu quero flexibilidade, eu quero ser feliz", né. E de repente a geração Z já entra realmente falando: "Eu quero ser ouvido, eu quero impactar o mundo, eu quero um propósito". Então, a gente percebe que a longo prazo, empresas que ainda estão falando: "Não, eu quero voltar para aquele modelo 100% presencial, comando e controle, eu só quero pessoas aqui trabalhando hardcore", essas empresas já estão perdendo talento, e elas estão perdendo inovação. A gente tem visto muito, né, inovação só existe em ambientes de segurança psicológica, em ambientes que as pessoas estão descansadas, né, ninguém é criativo, está exausto, sobrecarregado.
Então, eu acho que a sustentabilidade humana é essencial para a sustentabilidade dos negócios. No jeito que está, né, o novo relatório da Gallup trazendo somente 23% das pessoas engajadas, 41% se sentindo estressado, 20% triste, né? Então, a gente vê que os indicadores são ruins. E quando a gente olha para as empresas também, não é que elas estão super bem, não, elas têm passado aí por várias crises, né? Eu acho que é uma discussão da gente tentar trabalhar menos, mas melhor. Então, é como é que a gente pode. E aí a gente vê o Bill Gates falando uma semana de 3 dias, né? Certamente a inteligência artificial facilita muito isso, permite isso. O ponto é, não estamos usando ainda o máximo potencial da IA para chegar nesse lugar da semana de 3 dias. Mas eu acho que a discussão é justamente como é que a gente, então, trabalha melhor e não mais, né? E eu queria que você me explicasse um pouco, uma empresa que topou participar do projeto piloto, por onde ela começa? Por qual setor ela escolhe, enxugar, né, a semana de trabalho? Explica um pouco para a gente como funciona, né, se você quiser participar ou testar na sua empresa, co por onde começar? Eu acho que é importante ter uma fase grande de planejamento, né, então a gente está junto com a For the Week Global, com toda uma metodologia para que as empresas que estão com a gente no piloto, elas possam de fato entender onde estão as dores, onde pode ter o ganho, o que que dá para reduzir. Então, não tem uma fórmula mágica, né, não tem assim, tem que ser por esse departamento, acho que cada empresa tem sua cultura, seus valores. O que a gente precisa é de um planejamento, que a empresa entenda onde está indo hoje, onde minhas horas, né, cadê minha produtividade. Eu até sempre recomendo um aplicativo que chama Clockify, que a pessoa pode mensurar as horas, todas as horas do dia. O que que eu fiz, né, durante as minhas 8 horas? Ah, parei para responder um e-mail, depois entrei nas redes sociais, depois entrei numa reunião, tentei ser multitarefas. Então, esse olhar dessa sociedade que a gente vive hoje, que é quase tudo ao mesmo tempo, no final é super improdutivo. Então, quando você pega um aplicativo para mensurar isso te ajuda a ter clareza. Nossa, estou perdendo tempo. Então, eu acho que esse é o primeiro step, né, que as empresas têm para fazer as pessoas entenderem onde está indo o meu tempo. O segundo é planejar. Então, como é que a gente faz as mudanças? Quais são as ferramentas que a gente vai usar? Vai ser usar tecnologia, vai ser reduzir as reuniões, vai ter uma regra de reunião, vai ter uma ata para cada reunião, uma pauta que a gente manda antes, um pré-work, né? Então, assim, é começar a discutir o que que a gente pode mudar para que, de fato, a gente mantenha os resultados trabalhando 20% do tempo menos. Quando é que a gente vai conseguir mudar esse padrão de vai ser um benefício sempre de uma empresa ou isso pode chegar, assim, a ser regulamentado e as pessoas não verem mais como um benefício, mas como um direito, assim? Hoje a gente trabalha como um benefício mesmo, né, e a empresa ela, deixa isso bem claro desde o começo do piloto, então de fato as empresas fizeram acordos com os sindicatos para que as pessoas pudessem, entender que assim, se a gente não tiver os mesmos resultados, se a gente não cumprir com as metas, isso pode sair, né, elas podem perder esse benefício. Então, a gente percebe que em todos os países a discussão começou assim mesmo, então, uma empresa como a Reconnect, né, apoiando a For the Week Global para fazer esse piloto e esse teste de 6 meses com algumas empresas. Alguns países que já estão mais evoluídos na questão em tempo, né? Então, já estão há mais de um ano com o piloto, já têm trabalhado em mais empresas, eles têm começado a discutir com a área pública, né? Então, a gente sente que em algum momento a discussão pode ser mesmo de, ó, será que não está na hora da gente de fato mudar a forma da gente trabalhar? Mas aqui no Brasil a gente ainda não teve discussões com a área pública. Eu vejo alguns senadores, né, discutindo, falando até sobre isso, mas eu acho que a ideia ainda ela precisa de mais informações, desses dados quantitativos, para que a gente possa entender qual o caminho daqui para frente, né? Eu acho que a grande questão, Karina, talvez seja mais sobre do que uma semana de 4 dias, talvez seja como é que a gente discute mais flexibilidade, um mundo do trabalho mais saudável, porque tá ruim, né. Então, eu acho que não é necessariamente uma semana de 4 dias, mas certamente essa discussão de um trabalho que seja talvez mais flexível, que as pessoas possam ter mais tempos, né, e inclusive mudar essa métrica que eu falei, a produtividade não pode ser 5 horas por semana, 8 horas por dia, né, por 5 vezes por semana, 8 horas por dia. Talvez tenha que ser outra forma, talvez tenha que ser muito mais as entregas, a qualidade, o resultado. Em algum país já é modelo em nessa jornada de trabalho reduzida ou mais flexível que a gente possa olhar, assim?
Eu acho que tem empresas, né, a gente vê aí, a Amazon tem uma cultura muito do trabalho assíncrono, de reuniões super curtas, rápidas, a gente vê também algumas do Vale do Silício, stand-up meetings, né, então as pessoas se encontram só para tomar uma decisão e depois vai cada um trabalhar na sua mesa. A gente vê os países nórdicos já com muito mais qualidade de vida, então numa jornada que, quando a gente fala: "Estão implementando a semana de 4 dias", mas para eles já tem uma é muito mais fácil, assim, não estão premiando o workaholic, tudo. Então, eu acho que sim, a gente tem aí países que são mais flexíveis, a Holanda, né, que já é mais flexível, que já tem uma jornada mais curta e que as pessoas não vivem para trabalhar. Eu acho que a gente, pelo país, né, aqui a gente ter talvez uma estabilidade econômica, política, as pessoas se apegam muito aos seus trabalhos também, né, tem o medo do desemprego, a gente sabe que talvez não tenha o suporte, né, para a gente sobreviver sem um emprego. Então, as pessoas talvez tenham mais medo e esse lugar do medo leva a gente para isso, né. Então é uma discussão muito profunda mesmo sobre, o que que a gente quer buscar como sociedade, né. Do que vocês viram agora até agora nas empresas, todas eram modelos híbridos. O modelo de 4 dias na semana funciona melhor para uma empresa que tem já flexibilidade ou presencial também funciona? Dentre os modelos de trabalho que vocês viram, Uhum. tem alguma peculiaridade ou diferença entre eles, assim, para reduzir a jornada de trabalho? Eu acho que os modelos todos funcionam. O que eu senti conversando, né, ao longo desses 9 meses que a gente tem estado com essas empresas, as empresas que têm o melhor resultado, que a gente percebe claramente, são empresas que têm relações de confiança. Isso é muito claro, assim, quando o líder não fica mais no microgerenciamento, no comando e controle. Aquele líder, ele coloca as metas, ele fala o que ele espera, ele vê o time engajado em cumprir com aquelas atividades, o time se sente parte dessa construção de uma jornada que seja mais curta, mas que seja bom para a empresa também. A gente vê aí alguns líderes mundiais, como Elon Musk também, né? Quem quiser trabalhar aqui tem que ser hardcore e se matar de trabalhar. E ele perdeu talentos, né? No Twitter, ou no X, enfim, no X, né? Então a gente sabe que no final esse modelo, que por muito tempo foi o único modelo do mundo do trabalho, né? Da gente ter medo e a gente achar que esse comando e controle seria bom, a gente tem visto que as empresas estão perdendo talentos e estão perdendo inovação, e estão perdendo resultados, né? Esse modelo de trabalhar menos funciona também, em outros casos de, por exemplo, você acha que isso pode calhar para um prestador de serviço, para o cara que trabalha no Uber? Isso vai valer para todo mundo ou sempre vai ficar um pouco restrito a quem tem um trabalho, né, É, contratadinho, enfim? a gente vê prestadores de serviço dentro de empresas, eu acho que daí volta para aquela discussão de como é que a gente começa a mensurar o que eu espero dessa pessoa, porque se for só: "Ah, comprei a hora dessa pessoa, eu quero que ela fique aqui na minha frente", no final eu acho que isso é zero produtivo, né, é muito mais esse lugar do comando e do controle ainda. Se a gente falar: "Olha, a Carina trabalha comigo por horas, mas então vamos pensar por entregas e resultados", eu acho que daí a gente começa a abranger um pouco mais, né, uma semana mais curta. Quando a gente fala da gig economy mesmo do Uber, enfim, dos aplicativos de entrega, essa pessoa ela tem a sua meta, ela sabe o quanto ela tem que bater, e aí a discussão é um pouco mais profunda, o quanto que as empresas também vão abrir mão de algum ganho para de repente compartilhar melhor, né. Eu acho que é uma discussão que a gente vê muitas pessoas, muitas vezes adoecendo, passando horas, né, a mais porque ela precisa daquilo. É um país que a gente tem insegurança, que a gente sabe que viver é caro, né. Então, eu acho que em algum momento a gente tem que discutir talvez esse lugar desse capitalismo mais consciente que seja, melhor para a sociedade. Desse projeto que vocês rodaram piloto nas 21 empresas, imagino que foram em áreas e setores diferentes, mas eu fico pensando também que tem os C-levels, que as pessoas acham assim: "A minha vida é a empresa", esses aí são os que trabalham 12 horas. Vocês conseguiram fazer com que essas pessoas desses C-levels, que são os que às vezes levam o trabalho para casa e continuam e não param nunca no fim de semana, estão pensando, que esses C-levels, por exemplo, eles conseguissem reduzir o pensamento deles, tirar a cabeça do trabalho para só manter nos 4 dias, assim, isso. Alguns estão começando a também se dar o direito de ter um pouco mais de flexibilidade ao longo da semana, então talvez ele não pare a sexta-feira. Outros que falaram assim: "Olha, eu não vou tirar a sexta-feira inteira, mas eu vou
pegar a sexta-feira para tomar um café com clientes que eu não faço, eu vou almoçar com alguém. Então, e isso é um caso até real, assim, pessoas que falaram: "Sexta-feira hoje é meu dia de encontros, né, de bate-papo, de networking que eu não estava fazendo". Renata, não sei se vocês chegaram a avaliar, porque quando mudou a semana o Ford teve a ideia de mudar a semana de 6 para 5, né, teve também um Uhum, desenvolvimento da área de lazer, vocês conseguiram ver, assim, uhum, o quanto a semana de 4 dias pode ajudar a economia em outros, sei lá, uhum. serviço, comércio, Sim. não sei, turismo, isso impacta de alguma forma a economia? Em quais setores, assim? Legal. De fato, o Ford vendeu mais carros, né, com uma semana aí de 5 dias, as pessoas tendo mais tempo para o lazer. A gente tem visto algumas, a For the Week Global tem atuado com alguns pesquisadores ao redor do mundo, tá, Karina? Então, assim, tem aí, a Boston College, né, a Dr. Juliette Shore, que é uma grande pesquisadora em relação ao tema, ela já viu redução de emissão de carbono nas empresas que estão fazendo uma semana de 4 dias, e elas estão começando a estudar um pouco o que que as pessoas fazem, né, nesse dia extra, para entender o quanto que isso de fato melhora a economia, traz aí o incremento nas vendas, enfim, no lazer das pessoas. E a gente, assim, minha percepção conversando com as pessoas mesmo que estão participando do piloto, eu ouvi algumas falando assim: eu voltei a viver, né? Porque eu estava tão exausto, e aí o sábado eu passava quase que dormindo, né? Agora eu tenho pelo menos a sexta para descansar um pouco, aí no sábado eu me divirto, tudo. Outras pessoas falam: nossa, eu não fazia exame há muito tempo, não ia ao médico. Outra pessoa falou: nossa, eu consertei minha máquina de lavar. Então, no final, é um pouco isso, é trazer um pouco de volta para as pessoas esse equilíbrio mesmo, né, porque não deveria ser, só um equilíbrio, deveria ser uma coisa harmônica o trabalho na nossa vida, assim como são os outros aspectos da nossa vida, né. Então, quem sabe a gente descobre que vai ser melhor até realmente para o comércio, para outros lugares, né. E aí pensando em escalas também, talvez eu sempre questiono médicos, né, que passam pelo meu caminho. Outro dia eu fiz palestra para médicos, por que que precisa plantão de 24 horas, né? Então, ninguém nunca questionou, talvez, ou questione, mas acha que não dá, enfim. Então, eu acho que está na hora da gente questionar mais o que a gente vem fazendo aí nas últimas décadas. E, Renata, agora que vocês estão terminando o primeiro estudo, né, o primeiro ano de estudo, depois desse primeiro ano, o que que vem? Essas empresas? Aumenta o número de empresas? Essas empresas aumentam? Vocês continuam nessas empresas com um número maior de funcionários? Como é que continua o projeto? Eu acho que vai ser um momento da gente lançar, de fato, os últimos indicadores quantitativos, qualitativos, ouvirmos mesmo essas empresas, né, que participaram aí, que estão participando do piloto. A gente já sabe que a maioria delas vai estender o piloto, elas querem continuar com uma semana de 4 dias testando, pelo menos entendendo o que funciona, o que não funciona, porque esses meses são super importantes para entender, tá, de repente não precisa ser 8 ou 80, algumas chegaram à conclusão que, uma vez por mês tu vai ter que trabalhar sexta, porque tem um pico aí de, por exemplo, contador, né, e no Brasil a gente está programando um segundo piloto, ainda sem uma data clara, mas certamente a gente quer expandir, discutir com outras empresas, outros segmentos, trazer talvez empresas maiores, né, para que a gente possa entender o que que dá para fazer e como é que a gente juntos começa essa construção de um futuro do trabalho mais humano, mais saudável, mas também mais produtivo. Bom, Renata, antes da gente terminar, eu queria saber se você tem alguma indicação de livro, filme ou perfil nas redes sociais para seguir, que fale sobre felicidade no trabalho, sobre semana de 4 dias, sobre como evitar um burnout, não sei, enfim, sobre um dos temas aí que você conhece tão bem. Eu gosto muito do Paul Dolan, que é um cientista comportamental, que tem um livro Felicidade Construída, que é super interessante, né, que traz esse olhar como é que de fato eu desenho a vida que eu quero, né, não fico esperando. Acho que isso é interessante. Acho que tem a For the Week Global, né, com várias referências. O Alex Peng, que é um dos diretores lá, tem um livro também, né, de trabalhe melhor, então trabalhe menos, mas melhor, então é interessante também. E eu acho que hoje tem bastante TEDx, né, da própria For the Week Global, vários estudiosos, tem a Juliette Shore, que é a da Boston College, que fez a pesquisa, que lançou, né, a pesquisa, o próprio Andrew Barnes, que foi o empresário que lançou o conceito e abriu a For the Week Global. Então, e o meu próprio TEDx também, falando sobre felicidade nesse mundo desafiador, né, porque no final a gente sabe que não dá para romantizar, porque a gente vive num mundo que é difícil, e quem não tem as necessidades básicas atendidas, é difícil falar sobre tudo isso que a gente está falando. Mas para a maioria das pessoas que têm, elas
também estão acomodadas muitas vezes, né, esperando a vida mudar para ser feliz. Então, como é que a gente vai fazendo a transformação, entendendo que eu não preciso também da vida perfeita para ter mais bem-estar e saúde mental, né? Eu preciso de ação, eu preciso de autoconhecimento, eu preciso de autorresponsabilidade. Então, acho que isso é bem interessante para a gente pensar como é que a gente pode ser protagonista dessas mudanças que a gente quer também. Então, Renata, muito obrigada pela participação e por trazer para a gente questões sobre a semana de 4 dias e reflexões. Foi um prazer tê-la aqui no Videocast Drafters. E para você que nos acompanha no episódio de hoje, eu espero que tenham gostado, refletido sobre todas essas mudanças que podem impactar o futuro do trabalho. E não esqueça de seguir o Projeto Draft em todas as redes sociais para ter mais conteúdo. Até a próxima!